Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Justiça, Verdade e Santidade e hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma palavra do nosso eterno Deus para iluminar a tua mente. Meu amigo, você sabia que nem todos são filhos de Deus? Pois bem, hoje muitos pensam que são todos filhos de Deus. Mas não é bem assim que as Escrituras diz. Veja o que está escrito. Eu peço que você acompanhe comigo com sua Bíblia aberta em 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10. 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10. Que diz: qualquer que nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do maligno. Meu amigo, os filhos de Deus, eles não podem viver no pecado, pois a semente, o Espírito da verdade, permanece neles. Não podem viver pecando, porque são nascidos de Deus. Mas a pergunta é: o que é nascer de Deus? O que é? O nosso Salvador, Cristo, diz em João capítulo 3, a partir do versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus caros, para ser filho de Deus, é necessário nascer de novo. Mas quando eu digo é necessário nascer de novo, não me refiro a nascer novamente na carne, ou você entrar novamente no ventre de sua mãe. Não. Mas me refiro em nascer para uma nova vida, segundo o Espírito, despojando-se de todas as obras da carne, as quais Deus odeia, as quais Deus abomina. Descrita nessa passagem, porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Meu caro, abra sua Bíblia e confirme. Veja também o que está escrito em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 2. Assim escrito está: esforçando-os para renovar o vosso entendimento conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus. Para que, libertos do domínio do pecado, possamos feitos ser verdadeiramente os filhos de Deus, nascendo para uma nova vida, segundo o Espírito Santo,
Os verdadeiros filhos de Deus são os que vivem pela fé em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. João capítulo 1, a partir do versículo 12. Meus amigos, os que não creem em Cristo e não vivem uma vida pela fé e obediência na vontade revelada de Deus, são escravos do pecado e estão debaixo de condenação. Estes são os filhos do maligno e os filhos da ira de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do maligno. Efésios capítulo 2, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como outros também. Meus amigos, a humanidade, ela ficou sujeita à vaidade, pois pelo pecado e desobediência de Adão e Eva, o pecado passou para todos os seres humanos, e assim nos afastou a humanidade de Deus, fazendo a humanidade virar alvo da ira de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Veja, meu irmão e minha irmã, que a humanidade obedeceu o pecado, obedeceu a voz de Satanás no princípio, e por isso viraram escravos da morte e filhos do maligno. Por isso Cristo diz em João capítulo 8, a partir do versículo 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala-lhe mentira, fala do que é próprio dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus amigos, que ninguém vos engane. Nem todos são filhos de Deus. Quem vive no pecado não vive na verdade, vive na mentira. Portanto, é um filho do diabo. Mas nós somos justificados gratuitamente. Temos novamente a paz com Deus. Podemos ser chamados de filhos novamente, somente por meio da fé em Jesus Cristo, seu Filho, que foi enviado para pagar o preço por nossos pecados. Arrependam-se de suas vidas de pecados, arrependam-se das suas obras carnais e se aproximem de Deus por meio de uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Estudem as Escrituras, textos e contextos. Orem diariamente, apliquem as ordens de Cristo em suas vidas, para que pela fé em Cristo possam ter o caráter de uma vida renovada. Assim possam deixar de ser filhos do maligno e filhos da ira, para viverem uma nova vida segundo o Espírito e debaixo da vontade de Cristo, pois somente assim sereis verdadeiros filhos de Deus. Se esta palavra falou com você, compartilhe este áudio para que toque o coração de outras pessoas, como também tocou a ti. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, Justiça, Verdade e Santidade. Meu irmão e minha irmã, seja luz, seja sal. Fique na paz.